Logo no primeiro capítulo de Boruto, temos uma cena que gera discussões e teorias até hoje, onde é mostrado Konoha toda destruída, assim como o monumento dos Hokages. Nessa cena, o Kawaki diz que mandaria Boruto para o mesmo lugar que o Nanadame Hokage, ou seja, o Naruto. Desde então, muito se discutiu sobre o que essa fala poderia significar. Será que o Kawaki estava se referindo à morte, uma outra dimensão ou local? E se eu te disser que talvez o cenário mais triste e evidente pode ser o verdadeiro, mas não da forma que você está pensando? No vídeo de hoje, vamos bater um papo sobre essa questão. E se é a primeira vez que você se deparou com o canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o like, porque isso ajuda bastante, e também a ativar as notificações para não perder os próximos vídeos como esse daqui. Mas indo direto ao tema do vídeo, a morte de Naruto ou Sasuke, assim como o futuro da obra de Boruto, é algo muito delicado e difícil de prever. Apesar do Sasuke ter bem mais chances de morrer do que o Naruto, inclusive eu comento sobre as consequências que isso poderia ocasionar nesse vídeo que eu vou deixar aí nos cards, mas de qualquer forma, o Naruto ainda assim possui chances de morrer. É um caminho difícil e que iria exigir muita coragem por parte do autor, mas pode vir a acontecer apesar de eu achar bem difícil, até por conta de tudo que o Naruto representa para a franquia. Porém, o que foi dito pelo Kawaki no primeiro capítulo, a situação de Konoha naquele momento e até o que está sendo desenvolvido na história atualmente, são pontos que podem indicar que o Naruto pode dar adeus em algum momento. O cenário que muitos imaginam para a fala do Kawaki no primeiro capítulo é que ele poderia ter enviado o Naruto para uma outra dimensão ou local, um cenário que eu acho mais uma saída conveniente do que qualquer outra coisa, pois você arranja uma forma, uma maneira de colocar uma fala daquelas numa situação catastrófica em Konoha que influencia muito na ideia de que o Naruto morreu, mas no fim ele tá vivo, mas se encontra em outro lugar. É tipo uma saída segura e também para os fãs se confortarem que o seu personagem preferido não vai morrer. Apesar de, obviamente, eu também não querer que o Naruto morra de forma alguma, eu preciso ser sincero ao dizer que se levarmos essa cena do primeiro capítulo em consideração, o destino que mais faria sentido para a frase do Kawaki é a morte do Naruto, pois esse lugar que ele ameaça enviar o Boruto, pode ser interpretado como de fato um lugar que só quem morreu vai, ou seja, seria meio que um termo para dizer que ele mataria o Boruto. Mas não é somente essa cena que alimenta essa ideia de que o Naruto pode morrer. O próprio desenvolvimento do Kawaki mostra isso. Ele é completamente obcecado com a segurança do Naruto, querendo se tornar mais poderoso a qualquer custo para protegê-lo, saindo de Konoha para tentar resolver a situação de alguma maneira, gritando desesperado com o Naruto no meio do campo de batalha para salvá-lo, afirmando que eliminaria qualquer um, até mesmo seu irmão, para proteger o Naruto, sendo algo que foi classificado pelo Amado como loucura. O próprio Shikamaru afirmou que, apesar de não poder controlar mais o Kawaki, pelo poder que ele adquiriu, como seu objetivo é a segurança do Naruto, então por enquanto estava tudo bem. Além disso, temos mais um ponto. O Koji teve seus limitadores desativados e despertou seu poder completo. Pelo foco que deram a isso, e por Koji ser o principal vilão e ter uma lista de vingança, convenhamos que seria patético ele morrer sem levar pelo menos um dessa lista. Já discutimos em outro vídeo que o Sasuke é o mais provável de acabar morrendo pelas mãos do Koji, e eu explico tudo isso lá. Mostrando as pistas e tudo mais, deixarei o vídeo aí nos cards. E diante disso, eu fiquei pensando numa coisa: e se, na verdade, fosse o próprio Kawaki que acabasse matando o Naruto ou ocasionando a sua morte? Calma que eu vou explicar. Muitos teorizam que o Kawaki pode matar o Naruto, mas por conta de uma revolta ao se desiludir de alguma forma com o Hokage. Porém, e se fosse de uma outra forma? O Kawaki sempre esteve sozinho, de certa forma, tendo um pai que não ligava para ele e sendo usado a vida toda, principalmente na cara, como um experimento, com o Jigen colocando na sua cabeça que ele sempre seria um mero receptáculo e que a única coisa que poderia preenchê-lo era ser o receptáculo da alma do Ishiki. O Kawaki então encontrou o Naruto e viu nele algo para preencher o seu vazio, pois foi muito acolhido pelo Nanadame. Seria irônico se o próprio Kawaki ficasse obcecado com a segurança do Naruto, coisa que ele já está, fazendo o que for para cumprir esse objetivo, algo analisado por Shikamaru, e justamente por conta dessa obsessão, o Naruto acabasse morto por culpa do próprio Kawaki.
Eu sei que ainda parece maluquice, mas calma que eu vou explicar um pouco mais. Sabemos que a obra tá dando indícios que o Sasuke vai morrer. Inclusive, ele passou a bandana pro Boruto, o próprio Uzumaki usa os pertences do mestre no futuro, isso agora tá muito nítido, e o Uchiha prometeu que estaria presente de agora em diante para encarar toda essa ameaça do Koji, dando o ar de que ele faria o seu último show daqui a algum tempo. Sabendo que o Koji precisa matar alguém importante para se consolidar como vilão e fazer valer esse foco nos limitadores e a sua própria vingança, né? Já que ele quer se vingar de quem teve ligação com a derrota do Ishiki. Então, tendo tudo isso em mente, se o Sasuke acabasse morrendo, o que é um caminho plausível, tendo esses pontos que citei em mente, o Naruto não ficaria parado com certeza ao saber da morte do seu melhor amigo. E no vídeo que comento das 5 coisas que podem acontecer em Boruto com uma morte do Sasuke, eu falo que isso tudo poderia fazer com que o Kawaki ficasse ainda mais obcecado com a segurança do Naruto ao ver a morte de alguém como o Sasuke, a tristeza da Sarada e do Boruto, além do novo nível de poder do Koji. Conhecendo o Naruto e sabendo que ele não ficaria parado e poderia tentar derrotar o Koji com uma possível morte do Sasuke, como ele não é mais tão poderoso como antigamente, o Kawaki poderia ficar ainda mais preocupado e tentar impedir o Naruto de se meter nisso ou ainda tentar pará-lo. Se isso tudo ocorresse no meio de uma batalha contra o Koji, por exemplo, Kawaki ficaria dividido entre se concentrar no Koji e em proteger o Naruto, tentando tirá-lo dali e impedir que ele lutasse contra o Koji, fazendo com que no meio dessa confusão toda aumentassem as chances do próprio Naruto acabar sendo morto por um golpe do Kawaki, sei lá, ao tentar protegê-lo, ou então pelo próprio Koji. Mas isso daqui é só um cenário que eu imagino e que eu resolvi compartilhar, não é o único. O ponto principal e o fato é que o Kawaki tá tão obcecado em proteger o Naruto que pode ser justamente isso que fará o Naruto morrer, pois o Kawaki está tomando cada vez mais decisões arriscadas, como quando ele fugiu de Konoha, por exemplo. Nessa situação onde ele foge de Konoha, o Kawaki queria resolver tudo com o Koji, porque ele estava com medo do que poderia acontecer com o Naruto se o Koji resolvesse se vingar. Então ele saiu de Konoha e toda aquela batalha na floresta aconteceu, onde o Naruto acabou tendo que ir até o encontro do Kawaki e do Boruto e correu risco de vida, sendo o próprio Kawaki que conseguiu proteger o Naruto lá de um golpe fatal. Naquele momento, o Kawaki ficou desesperado para proteger o Naruto, inclusive gritando com ele no meio do campo de batalha. Mas, mano, já repararam que essa situação só aconteceu porque o Kawaki tomou uma decisão super arriscada e saiu da vila obcecado em proteger o Naruto, sendo que até então, naquela situação, ele estava protegido, o Naruto estava protegido. Só que aí ele gerou toda essa confusão lá no meio da floresta, ele enfrentou o Koji, né, teve todo aquele rolo com o Boruto, e o Koji acabou implantando aquelas marcas no Shikamaru, acabou invadindo Konoha e por fim sequestrando o Amado e também liberando seus limitadores. Beleza que o Shikamaru meio que tentou montar um plano ali para pegar o Koji, mas o fato é que toda essa situação só aconteceu por conta do Kawaki e a sua decisão super arriscada, fruto do seu desejo, né, da sua obsessão em proteger o Naruto, que acabou, ironicamente, quase matando o Naruto. Entendem onde eu quero chegar? Eu sei que a intenção dele foi das melhores, mas no fim, ele acabou cometendo um erro e colocou todo mundo em risco. Inclusive, o próprio Boruto, né, também foi colocado numa situação onde ele quase foi morto, porque aquela situação toda foi gerada por conta do Kawaki, e aí o Boruto quase acabou morrendo, né, mas voltou à vida graças ao Momoshiki. Mas entendam que foi essa obsessão do Kawaki que acabou botando todo mundo em risco, mano. Quase todo mundo morreu ali por culpa do Kawaki. Mais uma vez, eu sei que a intenção dele foi boa, mas ele acabou cometendo um erro. Se o próprio Kawaki ocasionar, né, acabar ocasionando a morte do Naruto, mesmo que sem querer, criando mais situações de risco, como a da batalha na floresta, pro Naruto, que pode ocasionar na morte do Naruto, ele com certeza seria muito odiado dentro da vila, já que a informação que ele matou o Boruto ainda não circulou entre as pessoas da aldeia. E o próprio Sasuke admite que seria um problema se as pessoas da vila descobrissem o ocorrido entre o Kawaki e o Boruto, né? Que o Kawaki acabou matando o filho do Hokage, ainda mais porque ele ainda não foi completamente aceito em Konoha pelos civis, que tem um pé atrás, e se de fato o Kawaki fosse a causa da morte do Naruto, mesmo que sem querer, essa informação junto da informação da morte do Boruto poderiam ser os fatores que o fariam abandonar a vila, pois ele seria completamente odiado lá, o que poderia ser o início da revolta do Kawaki, já que ao ver que ele mesmo quem causou a morte da pessoa mais importante na sua vida, isso poderia forçá-lo a se vingar de uma outra maneira e dar um fim à era dos ninjas,
por julgar que ela é a falha, e enquanto existir, mais tragédias vão continuar acontecendo e pessoas boas como Naruto vão morrer, além de outras pessoas que continuarão a ser usadas como o próprio Kawaki foi, sofrendo injustiças e por aí vai. Meio que o sistema ninja seria o foco do Kawaki, né? Algo que ele tentaria se vingar para meio que descarregar essa culpa da morte do Naruto. Esses são só alguns exemplos, não dá pra falar de todos os possíveis cenários, porém, toda história adora mexer com a cabeça dos leitores e quebrar expectativas, fazendo algo que ninguém imagina. Então se o Naruto de fato acabar morrendo em algum momento, ao invés de ser simplesmente por outro personagem indo lá e o matando ou outro fator, pode ser o próprio Kawaki, mas não por vontade própria, e sim sem querer, por uma desatenção, fruto de provavelmente o seu forte desejo de proteger o Naruto, que resultou em decisões arriscadas, tentativas ainda mais arriscadas para cumprir isso e por aí vai, criando um possível cenário que resultaria na morte do Naruto e mostrando ao Kawaki que poder, karma, desejo, ambição, nada dessas coisas foram suficientes para proteger quem ele mais ama, restando então acabar com o sistema do mundo ninja atual, que não é bom o bastante para evitar essas injustiças, algo que não é segredo para ninguém. Não é difícil o Kawaki chegar a essa conclusão, a morte do Naruto seria só o fator principal para ele perceber tudo isso. Ele já sofreu na pele o quão podre é esse atual sistema. Isso tudo poderia fazer o Kawaki buscar a exata mesma coisa que o Koji buscou, vingança. Lembram que no capítulo 61 do mangá é feito um paralelo entre Kawaki e Koji, onde é deixado claro que ambos amam muito Naruto e Ishiki a um ponto que beira a loucura. Diante disso, e com a própria obra, fazendo esse paralelo entre os dois, inclusive mostrando que ambos foram candidatos a serem receptáculos do Ishiki, e por Kawaki ter sido escolhido isso fez o Koji ter inveja dele, e se todas essas semelhanças não fossem coincidência, nada é por acaso. Esse paralelo entre Koji e Kawaki pode ter um motivo, como ambos possuem um amor enorme por uma figura, no caso do Kawaki, o Naruto, e do Koji, o Ishiki. Numa possível morte do Naruto, o Kawaki poderia seguir o mesmo caminho que o Koji está seguindo atualmente após o Ishiki morrer, o da vingança, mano. E com essas semelhanças entre eles e paralelo, feito pela própria obra, pode ser um indício que a revolta do Kawaki no futuro pode ser fruto de uma vingança do Kawaki pela morte da pessoa que ele mais amava, o Naruto, seguindo o mesmo caminho do Koji, e o ciclo do ódio continuaria a seguir em frente. O ponto principal não é como Naruto morreria a maneira exata, e sim pelas mãos de quem e o motivo. E nessa minha visão e teoria, poderia ser pelo próprio Kawaki, mas não por vontade própria, e sim por desatenção, que foi criada, ironicamente, pelo seu forte desejo de proteger o Naruto. Mas é só uma teoria minha e pensamentos que eu quis compartilhar com vocês. Eu sei que ainda é um cenário bem difícil a morte do Naruto, mas a chance existe, mesmo que mínima, até porque ninguém sabe o que vai rolar. Por isso, eu trouxe aí como eu acho que poderia ser essa morte do Naruto se ela vier a acontecer. Mas agora eu quero saber de você, cara. Eu quero saber o que você acha sobre uma possível morte do Naruto. Eu tô ligado que é difícil do Naruto acabar morrendo. É mais provável que o Sasuke morra. Inclusive, como eu comentei no vídeo, eu já fiz um vídeo explicando os pontos que alimentam essa ideia do Sasuke morrer. Mas mesmo que seja difícil, né, o Naruto acabar morrendo, vamos supor que isso vai acontecer. Deixa aí nos comentários como você acha que isso pode acontecer. Eu vou dar uma olhadinha aí nos comentários que vocês deixarem. É isso, se você está conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreva, deixa o like porque isso ajuda bastante e também ative notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, valeu por ter assistido até aqui, fui!